O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobral, portaldenotícias.com, seu site de informações. Como é o nome da senhora? Maria do Socorro. Dona Maria do Socorro, qual é o nome do seu marido? Adelino Muniz Nogueira. Ele morava onde, não? A gente mora aqui na Travessa São Cristóvão, número 98. Como foi que começou a história do seu marido? Caiu um pelo, aí ele começou a sentir mal, inflamado, e aí quando ele é diabético, né? Aí ele começou a passar mal, aí ele convidou, né, pra gente ir na Santa Casa. A senhora lembra o mês? Eu não tô lembrada assim, o mês, foi de julho, mas no final de julho. Aí a gente chegou lá na Santa Casa, ele no carro. Aí eu falei com o rapaz lá, né? Aí ele perguntou se estava com febre. Eu disse, não, que ele tomou um remédio, né? Acho que já passou, né? Aí ele disse, não, agora não tem médico. Vai para a unidade mista. Aí a gente foi para a unidade mista. Chegou lá, o médico até falou assim, vocês procuram o médico hora dessa? Aí eu disse assim, mas ele tá passando muito mal. Aí ele atendeu lá, né? Ele falou, olha, eu vou passar uma injeção. Aí passou a injeção para dor, e quando for amanhã você procura o hospital. Aí ele não dormiu de noite. A gente foi para Santa Casa de novo. Quando chegou lá, o rapaz disse, tinha um rapaz lá na mesa, aí disse que não tinha médico, que isso dali ele procurasse um posto de saúde. Aí terminou ele indo para o Estevão. Em quanto tempo das consultas para a Santa Casa do doutor Estevão? Uma semana ou mais de uma semana? Não, foi tudo nos 3 dias, todo tempo. Ele com dor e a gente procurou mesmo o Estevão. Seu marido voltou 2 vezes lá da Santa Casa? Foi 3 vezes. Foi 3 vezes? 3 vezes. Dizia o quê? Que não tinha médico? Nem médico, que é só caso de emergência. É isso que ele disse pra gente. Como é que estava o local? Muito vermelhão. Vermelhão. Muito vermelho. Não tinha febre, só vermelho e dor. Ele tinha febre, mas a gente dava remédio de pirona. Ele só tomava de pirona. Então nenhum médico na Santa Casa olhou seu marido? Nenhum médico olhou ele. Nem pra ele dizer assim, pois desça ele aqui, pra o médico menos olhar, nada. E vocês não diziam, olha, ele tá sentindo dor, tá com febre? Dizia ele. Na verdade, ele chegava chorando. Como é? Ele já chegava no hospital chorando. Um homem de 1,90 m, 41 anos. Você via ele, um homão, para chegar no hospital chorando, alguma coisa ele estava sentindo. O problema da Santa Casa é o achar que nada você está sentindo. Se você está com saúde, você vai procurar o hospital para quê? Por quê? Todo mundo detesta o hospital. Você procura o hospital mesmo nas últimas, quando você não aguenta mais. E a nossa indignação, a nossa revolta é ele não ter sido atendido. Ele voltar 3 vezes. Eu repito novamente, a Santa Casa de Sobral voltou meu irmão 3 vezes. E lá no Estevão, ele deu 3 paradas cardíacas. Passou a noite ambuzando. A noite inteira ambuzando, precisando da UTI da Santa Casa, e ele simplesmente dizia que não tinha vaga. O doutor Estevão ligava, pedia, pelo amor de Deus, que ele estava morrendo. Diziam que não tinha vaga. E foi que onde conseguiram, na manhã seguinte, procurando contatos, procurando todo mundo, ele ainda tentando sobreviver. Conseguiram na alta complexidade, porque lá tem os aparelhos. Por que não? Por que não conseguiram alta complexidade na mesma noite? Já que tem vaga, porque lá diz, tem a vaga do médico tal. O médico tal tem que autorizar, é uma vida. Ninguém tem que estar esperando para o médico autorizar, não. Cadê a direção da Santa Casa? Que não autoriza um paciente que está morrendo, precisando do aparelho, e ele diz que é porque o médico tal tem que liberar? Pelo amor de Deus. Isso daí tem que acabar. Eu já fui vítima disso. Eu tenho problema de sangramento e eu tive uma crise. Eu procurei a Santa Casa, a moça disse que era só caso de emergência, perguntou se eu estava com febre. Eu não estava. Eu disse, eu não estou com febre, mas eu estou sangrando. Olha, você volte amanhã, porque hoje não tem atendimento. Na mesma hora eu liguei para o médico que me atende, que é o Dr. Monte Alverne. Ele pediu para falar com a moça, contou meu problema para ela e disse que o meu caso era de internação. Quando ela desligou, ela disse na minha cara, quem garante que é o doutor Monte Alverne? Foi que eu liguei de novo pro doutor, procurei o Helder, enfermeiro de lá, da emergência, e o Helder conversou com o doutor Monte, foi onde foi autorizado minha internação. Quer dizer, a gente é passado por mentirosa. Será que eu queria passar uma noite no hospital, deixar o conforto da minha casa, para passar a noite no hospital porque eu quero?
É isso que a reclamação é essa triagem que acontece na Santa Casa. A gente resolveu falar por quê? Porque muitas pessoas morrem à míngua porque não estão tendo atendimento. Porque eles acham que não é caso de emergência. Para eles verem se é caso de emergência, o médico tem que ver. Ele tem que olhar o paciente, examinar para saber se é emergência ou não. E não simplesmente colocar estagiários lá para analisar, para dizer o que você tem. Muitas vezes nem o médico sabe como é que um estagiário vai saber. Aí tá aí, a gente perdeu ele. Quem sofreu fomos nós. Quem está sentindo a dor somos nós. Somos nós que estamos sentindo. E essa a indignação que a gente tem da Santa Casa. Eu também quero aproveitar para agradecer o doutor Rodrigo, que foi um ser humano maravilhoso. Porque foi ele que eu fui nos pés dele, que eu chorei para ele fazer a cirurgia do meu irmão. E ele não faz. Acho que quem conhece o doutor Rodrigo sabe que ele não trabalha nesse tipo de cirurgia pelo SUS. E ele, como ser humano, lá do ser humano dele falou mais alto, ele fez a cirurgia. E eu quero aproveitar e agradecer, porque ele foi a pessoa que atendeu bem, que foi humano, que cuidou muito bem do meu irmão. Infelizmente ele se foi. E eu tenho certeza que o doutor Rodrigo não tem culpa, até porque ele já pegou o caso muito avançado. E a nossa indignação é com a Santa Casa, que eles possam rever esse modo de triagem deles, porque, na opinião das pessoas, está completamente errada. Quantas pessoas chegam lá e eles simplesmente voltam. Outro dia eu levei ela, já depois que meu irmão morreu. Ela estava com a garganta infeccionada, se queimando de febre. Só porque disse que era garganta, a moça disse que não era lá. Mandou a gente ir lá para a unidade mista. Quer dizer, se acontecesse um caso pior, se entrasse uma bactéria, como aconteceu com meu irmão, por que não poderia acontecer de novo? E aí, a gente ia perder mais uma pessoa, porque eles dizem que não é lá, a Santa Casa vaga. À noite, meia-noite, a gente viu que não estava um caso precário lá dentro. Tudo vago. E eu disse a ela, moça, tá tudo vago. O que é que custa o médico atender? Mas é porque não é caso de emergência. E o que é caso de emergência para ele? Dor não é caso de emergência? Porque a Santa Casa agora só recebe baleado e facada. E as outras pessoas que acontece também que é caso grave e eles acham que não é? Voltando ao caso do seu irmão, aí ele foi internado no Estevão? Ele foi internado no Estevão, passou 16 dias para poder fazer a cirurgia dele. Por que essa demora? Eles disseram que a diabetes não baixava. E ele sentia uma quintura, GG, muito grande. A barriga começou a ficar vermelha. Aí ele mandou chamar minha mãe, chorando disse lá, eu estava presente, eu, minha mãe e meu irmão. Ele chorando, ele disse, mãe, eu não aguento mais. Eu não sei que quintura é essa que tem dentro do meu corpo. Eu não aguento mais ficar nessa enfermaria. Aí minha mãe conseguiu R$1.000 emprestado, ali com o Vitor, e a gente colocou ele no particular, para ele sentir aquela frieza do ar-condicionado. Mesmo assim não adiantou, a gente ainda levou um ventilador por fora, para ventilar. Era ele pingando suor, pingando. A gente ficava assim, abismado. Eu abri a porta, eu senti o gelo do ar-condicionado, enquanto ele estava pingando de suor. Foi onde o doutor Estevão não fez a cirurgia, chamou o doutor Rodrigo para fazer. Foi quando o doutor Rodrigo, a gente levou ele até a sala de cirurgia, voltamos para casa, quando ligaram dizendo que a família tinha que estar presente para ver. Eu me desesperei logo, aí foi meu outro irmão, foi quando meu irmão entrou na sala de cirurgia e ficou abismado, abismado com tanto de sangue, com tanto podridão, porque ele já estava podre. Ele fez a cirurgia e ficou um pedacinho do lado, porque o doutor Rodrigo estava com medo dele não suportar a cirurgia, porque não tinha anestesia geral. Era ele fazendo a cirurgia e conversando com ele. Por que não tinha anestesia geral? Porque lá no Estevão não tem. No centro cirúrgico de lá não tem essa capacidade, né? E eu acredito que o doutor Rodrigo não sabia da gravidade. Ele passou quanto tempo para a cirurgia dele? 16 dias. Foi 16 dias. Ele foi fazer a cirurgia quando ele foi particular. Eles disseram que a diabetes não baixava. Agora eu só não entendo uma coisa. Por que lá embaixo a diabetes dele não baixou e quando foi particular baixou? Aí é isso daí que eu não entendi. Mas aí, quando o doutor Rodrigo até falou pra gente que a família tinha que estar ciente do que estava realmente acontecendo, porque a barriga dele já estava toda podre. Então, ele não tinha culpa. Quando ele pegou o caso, né, ele já estava nessa situação.
E, na verdade, dele eu não tenho nem do que reclamar, porque ele simplesmente foi maravilhoso. E, novamente, eu agradeço ele, porque ele foi a pessoa que atendeu a gente bem. Foi a pessoa que respeitou a nossa dor. Foi o Dr. Rodrigo. A causa morte, o laudo morte, o diagnóstico de morte, eles disseram o quê? Seu irmão morreu de quê? Na verdade, eu nem sei. Tu sabe, Socorro? A causa da morte... Disseram o quê para a senhora? A da bactéria. síndrome de Fournier. É essa, que foi uma bactéria que entrou no ferimento dele. E no hospital? Ninguém sabe aonde. A gente não sabe aonde, essa é a verdade. Porque ele foi lá com simples tumor. Se tivesse sajado, com certeza teria jeito. Mas foi com 16 dias, uma bactéria já está tendo que comer o corpo todo. Qual é a palavra final da família para a autoridade que nesse momento escuta e vê vocês? Revolta. É muita revolta, porque por mais que a gente estava calado, a gente ficou calado esse tempo todo, a vontade que daria, sabe, era até de processar, porque é um caso de processo, porque eles não têm esse direito de fazer esse descaso com o ser humano, até porque a gente paga o imposto, né? E a gente tem todo o direito. E os funcionários, muitas vezes, os funcionários da Santa Casa se acham dono da Santa Casa. Será que a direção não está vendo isso? Cadê essa direção que não observa as coisas, que está lá dentro o tempo todo e não vê? Porque lá a gente é tratado como cachorro. Essa é a verdade. Porque se o paciente chegou lá com dor já está dizendo, você não suporta, você quer tomar um remédio para aliviar logo. Aí você simplesmente, a outra pessoa diz na sua cara que não é caso de emergência. Aí cadê a direção do hospital? Está fazendo o quê? Está dormindo. Está dormindo. Quantas vezes esses médicos de madrugada não vão ter o descanso, o repouso deles, vão dormir e a gente chega lá e não é atendido. Por quê? Porque o médico está em repouso e ele diz que a gente não é caso de emergência. Na verdade, essa é a realidade que acontece dentro da Santa Casa. Ele e o pai dele. A senhora ficou com quantos filhos? Eu tenho 3 com ele. E ele tem um fora. Como é que está a sua vida agora? Saudade. Tá saudade, ela não pode se aposentar, né? Tem que trabalhar para sustentar os filhos. O nome da senhora? Maria de Socorro. O nome da senhora? Ana Paula. Muito obrigado. O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobral, portal de notícias.com, seu site de informações.